Temos aqui um exercício que foi encaminhado, está disponível no site, para que um exercício de revisão da disciplina de administração de materiais do ensino à distância. Ele começa, a ideia é que você tente aprofundar um pouco os materiais vistos em outros vídeos e também na apostila. Bom, foi colocada aqui uma situação onde em cima dessa situação você precisa decidir quais aspectos devem ser enumerados em cima da situação que foi posta. Então, a gente tem aqui a seguinte situação. O ex-fotógrafo, Peter Parker, empresário de uma loja de brinquedos, vende produtos para uma faixa etária de 0 a 14 anos e contrata você, estudante, para auxiliá-lo no processo de gerenciamento dos estoques da empresa. A empresa possui há 3 anos um sistema de informação com os módulos controle de estoque, impressora fiscal, vendas, caixa, contas a pagar e contas a receber. Esses módulos, na realidade, são os módulos mais comuns dos sistemas comerciais que nós temos disponíveis. Dentre as opções de relatório, o sistema emite histórico de venda por produto, por fornecedor, por período, é comum também ter esse módulo. Fluxo de caixa, todo o sistema faz. Classificação ABC por produto e faturamento, por produto e compra, por categoria de produto e faturamento. Apesar de em sala de aula a gente falar na classificação ABC sobre lucratividade, mas nem todo sistema faz. Calcula a rotatividade, cobertura de estoque e margem de cada produto. Então esses módulos não são, a maioria dos sistemas comerciais na realidade possuem eles. Na sua investigação, você percebe que mesmo fora dos períodos festivos, Natal, Páscoa e Dia das Crianças, baseado nisso aqui em uma loja de brinquedos, há falta de produtos por falha de reposição dos mesmos e a empresa não indica com precisão os produtos mais importantes em termos de faturamento ou de mercado. É uma situação que não é muito difícil da gente encontrar no contexto prático, ou seja, existem empresas que têm as suas sazonalidades, mas independente dessas sazonalidades, né, onde você de repente aumenta muito a venda de um determinado item, é até natural que falte. Mas independente de você ter um aumento de demanda, em algumas situações, em período normal, aqueles produtos ou algum produto falta também e muitas vezes o empresário não tem uma razão concreta para falar sobre por que aquele produto faltou. Então é uma situação muito próxima da realidade. Primeira questão. Em sua análise dos produtos vendidos na loja, há brinquedos clássicos como Banco Imobiliário, War, Xadrez e vários outros que possuem fluxo contínuo de vendas. Ou seja, são brinquedos que, independente da época, do Natal, da Páscoa, eles sempre têm uma venda natural. Enquanto isso, há brinquedos motivados por filmes, desenhos animados e artistas que possuem seu pico de vendas em um determinado período e depois a moda passa. Então você tem o lançamento de um filme do Homem-Aranha, aí produtos relacionados ao Homem-Aranha em determinado período tendem a ter um aumento de venda, né? Mochila do Homem-Aranha, estojo do Homem-Aranha e outros brinquedos relacionados ao Homem-Aranha. Para qual desses produtos, os clássicos, né, que vendem constantemente, ou os de moda, as estimativas de demanda são mais úteis? Justifique. Bem, a nossa opinião relacionada a isso daqui, os produtos sazonais, digamos assim, os produtos que têm um apelo para um filme, um apelo para um seriado, alguma coisa do tipo, às vezes é complicado você fazer uma estimativa de demanda deles, por quê? Porque vai depender se o filme for um sucesso, se a divulgação daquele filme for mais forte ou mais fraca, aí os produtos tendem a vender mais ou menos, ou seja, não é porque o filme do Homem-Aranha na vez passada vendeu muito, fez com que mochila, estojo vendesse muito, que o próximo filme vai ter o mesmo efeito, porque vai depender do tipo de divulgação que for dado no filme, alguma coisa do tipo. Então, os produtos de venda natural, ou seja, aqueles produtos que vendem independente de uma influência externa, porque note, você, dono da loja de brinquedos, não tem como adivinhar se o filme do Homem-Aranha ou se um seriado, ele vai ter um efeito muito forte na população ou não, né, no seu público ou não. Então, é mais fácil para o empresário acompanhar ou estimar a previsão de demanda
dos produtos com os quais ele trabalha naturalmente e que ele é que pode fazer um esforço de venda ou não para vender. Então, dentre esses dois produtos, os produtos que têm uma venda mais constante, digamos assim, que não quer dizer que vende o mesmo tanto todo mês, mas produtos que têm uma venda constante, que têm um histórico de venda maior, tendem a ter uma previsão de demanda mais exata. Esse histórico de venda ele é fundamental para que você possa estimar a venda futura. Então, se é um produto que depende exclusivamente de um filme, ele só existe em determinado período. O máximo que você vai poder fazer para tentar estimar isso daí é ver quanto que foi vendido ou qual foi a demanda na época passada e estimar que aquela demanda vai ser um pouco melhor, um pouco pior dentro de uma situação atual. Certo? Então, dentre esses dois produtos, né, a previsão de demanda ela se aplica ou ela é mais exata diante de produtos que têm uma venda mais regular. Bom, segunda questão, o tempo de reposição de um determinado fornecedor é 45 dias. A gente existem normalmente nos exercícios que a gente faz em sala, a gente sempre faz um exercício nesse sentido, né? O tempo de reposição de determinado fornecedor é de 45 dias, o estoque mínimo ou de segurança corresponde a 15 dias e a venda média desse produto para o próximo trimestre é de 200 unidades mensais. Qual seria o ponto de pedido desse produto, né? Que pode ser um brinquedo, né? Vamos supor que isso aqui seja um brinquedo. Então, o que é que você precisa fazer? Pegar a fórmula, né? Ponto de pedido é igual a consumo vezes tempo de reposição mais estoque de segurança e fazer apenas as substituições, ou seja, o estoque de segurança aqui, o estoque de segurança, você tem o que você precisa analisar relacionado ao estoque de segurança. Apesar da literatura tradicional trazer sempre cálculos para se estimar o estoque de segurança, a gente sempre sugere que o estoque de segurança seja relacionado à quantidade de dias que você imagina que aquele estoque possa durar, né? Então aqui já foi dado o tempo de reposição de 45 dias, que corresponde, você precisa fazer com que a unidade de tempo seja única, você não pode ter algo em dias e alguma coisa em mês, você tem que colocar tudo em mês. Então, colocando tudo em mês, a gente tem que o tempo de reposição de 45 dias corresponde a 1 mês e meio. O consumo, né, que foi colocado aqui, ou a demanda, para o próximo trimestre é de 200 unidades por mês. Então, essas análises são feitas normalmente por bimestre e por trimestre. Então, o consumo 200 unidades por mês, tempo de reposição de 1 mês e meio. O estoque mínimo, aqui está colocando que o estoque mínimo é para 15 dias. Bom, se eu tenho que a demanda natural dele é de 200 unidades mensais, e eu tenho que o estoque de segurança ele é para 15 dias, então ele é para metade do que é consumido no mês. Se no mês se consome 200 unidades, o meu estoque de segurança aqui vai ser de 100 unidades. Então, eu vou ter que ponto de pedido é igual a consumo, 200, vezes tempo de reposição, 1,5, mais estoque de segurança de 100 unidades. Então, a gente vai ter aí um ponto de pedido de 400 unidades, tá? Ou seja, é um tipo de produto que sempre que chegar em 400 unidades, dentro desse trimestre, sempre que chegar em 400 unidades, é necessário fazer a reposição. Tá bom? Terceira questão que fala sobre classificação ABC, que sempre é um tema interessante, né, para se trabalhar. Foi dada aqui uma tabela com brinquedos, né? Não foi colocado o nome, mas de A, B, C, D até a letra J. Existe o preço unitário do brinquedo, então você tem que o brinquedo mais barato aqui custa 60 centavos, e o brinquedo mais caro custa R$ 1.200. Mas a classificação ABC, ela feita sobre o preço unitário do bem, ela não tem tanta utilidade assim,
Não é que ela seja inútil, ela é útil para você analisar quais itens você tem uma margem melhor para trabalhar ou não, mas não tem tanta utilidade. Essa classificação ABC seria em cima do valor de estoque. Então você tem o valor de aquisição do produto, né, 60 centavos, R$1, R$12, e a quantidade de produtos que você compra por ano, ou seja, do item A, do brinquedo A, você compra a R$1 e você compra em média 10.000 unidades por ano, né? Brinquedo B, você tem 12 unidades, você compra 10.200 unidades por ano. Bom, você precisa multiplicar o preço unitário pela quantidade comprada anual para saber quanto é que você gasta por ano com esses materiais, certo? Então aí você tem que com o brinquedo A você gasta R$10.000 por ano, com o brinquedo B você gasta aí 122.400 e aí por diante. Você precisa ordenar isso daí por ordem de preço, ou seja, do mais caro para o mais barato, certo? E fazer uma segunda tabela onde você vai ordenar de qual brinquedo, do brinquedo mais caro para o brinquedo mais barato. Então, o brinquedo que representa mais, certo, da sua composição de estoque aí é o brinquedo C, no qual você consome R$270.000 por ano. O brinquedo B você consome 122.400, brinquedo E 70.000. E aí você precisa estimar o que é A, o que é B e o que é C, certo? Dentro dessa categoria de brinquedos aí. Bom, existe dentro do sistema de classificação ABC, de modo prático, uma regrinha de 20, 30, 50, ou seja, 20% dos produtos devem ser A, 30% B e 50% C. Na prática a gente nunca usa isso, né? Nos livros normalmente isso traz, mas na prática a gente não usa, porque numa farmácia ou no supermercado você tem lá 2.000 itens, se você colocar 20% em A vai dar 400 itens, ou seja, se você está implantando um sistema de classificação ABC para trabalhar melhor, você não começa a trabalhar melhor com 400 itens de uma vez. Então, nessa sistemática de classificação ABC, nós poderíamos ter que o brinquedo C e B seriam os itens A, os brinquedos E, D e G seriam os itens B e os demais seriam itens C. É uma classificação aceitável. Uma classificação melhor, na minha opinião, seria o item C sozinho, CA, porque só ele corresponde a quase 50% do que a empresa precisa armazenar em estoque. E você seria o item B e E como categoria B e os demais como categoria C, certo? Seria uma classificação, na minha opinião, um pouco melhor do que a primeira, porque aí nós teríamos uma divisão mais justa desses valores. Bem, então até aqui o que nós vimos foi uma análise de previsão de demanda, onde se aplicar mais previsão de demanda, um exemplo de cálculo de ponto de pedido, certo? Para analisar quando é que um produto deve ser comprado, e depois um cálculozinho de classificação ABC, onde eu vou identificar produtos que são mais ou menos importantes. São 3 aspectos dentro da gestão de materiais muito importantes no contexto prático, e eu espero que tenham sido úteis para os senhores. Vamos comentar no próximo vídeo as últimas questões, a 4ª e a 5ª questão.